O quarto Evangelho, João, capítulo 1, versículos de 1 a 50. Os primeiros 14 versículos do Evangelho de João, considerados como enigmas pelos investigadores intelectuais, são raios de luz para os ocultistas sérios e esclarecidos que seguem a orientação da Ordem Rosa Cruz. Suas frases encerram chaves de grande significado espiritual, revelando o princípio criador empregado por Deus na criação dos mundos, o mesmo que deverá ser empregado pelo homem na criação do seu novo ser, pois dispõe do mesmo poder criador herdado do seu genitor. O destino do ser humano é grandioso, deverá transformar-se num ser altamente espiritualizado, tendo por base a ideia, denominado Verbo ou Logos do Evangelho de João. É possível que alguns estudiosos refutem essa colocação, alegando que o Verbo é a palavra. Esse fato não altera absolutamente seu sentido original, pois a palavra nada mais é do que a revelação da ideia transformada em pensamento e expressada pela palavra. Segundo a visão do autor, o Evangelho de Mateus, simbolizado pela cabeça humana da esfinge, é uma expressão da razão e inteligência que investiga, ao passo que o Evangelho de João, simbolizado pela águia dessa mesma esfinge, representa o amor, a mais alta expressão de Deus através do homem. O nome do apóstolo é uma alusão a esse sentimento sublime, significando literalmente amor ou dádiva de Deus. De acordo com os ensinos da Ordem Rosa Cruz, a evolução deverá unir a mente aos sentimentos, premissa confirmada pelos evangelhos na passagem em que Cristo entrega a Pedro as duas chaves do reino dos céus. Seguindo a mesma linha de raciocínio, as fórmulas descritas em Mateus deverão complementar-se às de João, o discípulo amado do Mestre. Toda a criação física depende da conjugação de dois elementos, o positivo e o negativo. A luz não teria possibilidades de manifestar-se sem o concurso dessas duas polaridades. Espiritualmente, a lei não é diferente. A razão deverá unir-se ao amor, criando uma terceira faculdade, o entendimento espiritual ou iluminação. Por essa razão, os pensamentos divorciados dos sentimentos são estéreis e não podem produzir uma conclusão lógica e definitiva. O mesmo se dá no campo sentimental, quando empregado sem a razão. Os Rosa Cruzes têm em alta conta o estudo, a investigação profunda e o raciocínio lógico, pois sabem que esses são os meios mais seguros para despertar os sentimentos superiores. Sem uma razão que o justifique, o sentimento leva o indivíduo à crendice, à superstição e ao fanatismo, estados inadmissíveis no campo do esoterismo. No simbolismo esotérico, o casamento harmonioso entre as duas faculdades é apresentado sob a forma de uma reconciliação entre o fogo e a água, entre o cérebro e o coração. Quando a razão cessa de questionar e se dar por satisfeita, reconhecendo a incapacidade de avançar sozinha, despertam-se os sentimentos superiores, os quais elevarão a consciência do aspirante ao nível superior em si mesmo, permitindo-lhe entender os mistérios que o nível anterior não conseguia alcançar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Palavras-chave: a encarnação do Verbo, a vida e a luz, o homem enviado por Deus, nascidos do sangue, a vontade da carne, a vontade dos homens, o Verbo que se fez carne. A encarnação do Verbo. A maioria dos teólogos cristãos, limitados ao sentido literal das Escrituras, defronta-se com sérias dificuldades quando questionados sobre o significado da palavra verbo. Suas respostas, fundamentadas em dogmas obscuros, não projetam mais luz sobre essa delicada premissa. Leva-os a repetir mecanicamente que Jesus é esse Verbo encarnado, concebido imaculadamente por Maria, sem o concurso do seu esposo José. Essa resposta não satisfaz absolutamente o homem mais evoluído que pensa e investiga. Se o interlocutor insistir, o assunto será encerrado com a célebre frase: as verdades de Deus e os mistérios da fé não devem ser especulados pelos homens por estarem acima da sua compreensão. Com essa resposta, o assunto é dado por encerrado e o guia religioso se desembaraça de um questionador importuno, deixando explícito sua ignorância a respeito do assunto. O buscador da verdade jamais deve se conformar com essa explicação ingênua apresentada pelos teólogos, uma vez que aceitá-la seria o mesmo que admitir que os evangelistas quiseram divertir-se às custas da ignorância humana, apresentando teses que jamais seriam compreendidas pelos pobres mortais. Por outro lado, essa conclusão não corresponde à realidade, pois sempre haverá homens sábios e versados no assunto capazes de dar respostas sensatas aos que buscam sinceramente a verdade. Além disso, há passagens nas Escrituras que não concordam com essa posição teológica, demonstrando que não há nenhuma proibição que impeça o homem de investigar e conhecer os mistérios de Deus, uma vez que o Salvador condicionou sua libertação anímica ao conhecimento da verdade. É dele a afirmação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Sem dúvida, a fé é uma virtude preciosa que pode auxiliar extraordinariamente o aspirante quando investiga algo que não pode ser comprovado pelos sentidos físicos. Entretanto, é preciso considerar qual qualidade de fé será empregada nessa investigação. É evidente que não será uma fé irracional, dirigida a um Deus autocrata e vingativo que pune seus filhos eternamente quando estes se revelam incapazes de compreender e atender os seus mandamentos. A verdadeira fé somente se desperta no indivíduo quando a razão é esclarecida e satisfeita por meio de um estudo sério, autorizado, científico e lógico, confirmado pela experimentação prática. A fé sentimentalista, sem a luz do esoterismo, não expande nem liberta a consciência de ninguém e muito menos demonstra a grandiosidade do plano evolutivo concebido pelo Criador dos mundos. Há muito tempo, em seu prejuízo, a Igreja cristã divorciou-se do esoterismo e, embora ainda acredite ser a única sucessora da tradição apostólica, provou que não soube empregar as chaves que Cristo depôs nas mãos de São Pedro. Por essa razão, seus líderes foram aprisionados num labirinto de ideias incompreendidas que os impede de penetrar o sentido oculto das Escrituras. A palavra verbo corresponde à palavra grega logos, que expressa um tríplice significado: pensamento, palavra e ação. Sob o ponto de vista oculta, no princípio de toda a criação, quer seja de um universo, um homem ou um estado psicológico, a ideia que o trouxe à existência visível é o princípio fundamental e a única realidade depois do pensador, já que a ideia seria impossível sem a existência daquele que a concebe. Partindo do princípio básico, não aceita pela ciência oficial que Deus é o supremo arquiteto do universo e o criador de tudo que existe, não será difícil compreender que a vida que se manifesta desde o mineral até as ondas de vida mais avançadas, além da percepção do homem terrestre, são expressões desse misterioso verbo, ideia,
que se fez carne, que no princípio se achava na mente divina, e sem o qual nada do que foi feito se fez. Cada onda de vida, seja ela mineral, vegetal, animal, humana, angélica, arcangélica, etc., teve seu princípio num determinado tempo e em condições diferentes das ondas de vidas que as precederam. Elas não foram criadas de uma só vez, como erroneamente se supõe. Os 6 dias da criação não são períodos de 24 horas terrestres, mas dias que abarcam bilhões e bilhões de anos. No início da criação de algo novo, seja a criação de um foguete espacial, de um computador ou de um estado psicológico, há de existir necessariamente uma ideia, verbo, que no princípio se encontrava na mente do seu Criador e que, quando projetada através das palavras ou de um ato, dará sequência a um desenvolvimento posterior que amplia e aperfeiçoa. Ao afirmar que no princípio era o verbo, o evangelista não se referia somente às ideias que trouxe o universo à existência, mas principalmente ao arquétipo de uma nova mentalidade, concebida pela imaginação e trazida à existência visível pelo poder da vontade, as duas polaridades criadoras do espírito humano. Esse é o significado do verbo que se fez carne, ou seja, a materialização da ideia original na vida prática do seu Criador. Uma das características da escola que escreveu o quarto evangelho é o seu estilo inconfundível de descrever seus arcanos. Ela se diferencia completamente das outras 3, a ponto de não descrever o nascimento de Jesus como os outros evangelhos o fizeram. Nele, o seu protagonista mais importante aparece como um homem já adulto, submetendo-se a um batismo de purificação oficiado por João Batista, chamado o Precursor. Embora os evangelhos descrevam fatos acontecidos num passado distante, paralelo a esses fatos, existe algo misterioso e estranho: a possível trajetória espiritual do homem terrestre, simbolizado por Jesus, quando ingressa no caminho da realização espiritual. Jesus, o homem, pertence à nossa evolução terrestre. No Evangelho, ele simboliza o candidato de maioridade psicológica, amadurecido e libertado da ilusão material, entrando pela via da preparação esotérica, batismo, que não só o tornará um ser diferente, como o colocará muito acima da mentalidade materialista e relativa que governa o mundo das formas. A ideia central desse evangelho, comum aos outros 3, é a conquista do reino dos céus, ou seja, de um estado interior no qual deverá prevalecer a harmonia e a ordem, implantada por uma autoridade real que deverá reger esse reino. Essa direção superior é a consciência humana devidamente esclarecida pela verdade e guiada pelo amor. Para que esse estado de soberania seja estabelecido, o discípulo terá de acatar as regras do batismo, isto é, submeter-se a uma nova educação, capaz de enxertar na sua psicologia valores reais e transcendentes, os quais a orgulhosa e impotente mentalidade mundana desconhece completamente. As legítimas escolas esotéricas cristãs estão na posse do método, que, uma vez aplicado, tem o poder de desenvolver capacidades espirituais desconhecidas do homem sensorial. Elas oferecem aos seus aspirantes os meios para conhecerem-se, a fim de eliminarem os rasgos negativos da sua psicologia, ao mesmo tempo em que implantam novas virtudes e capacidades. Dessa forma, o quarto evangelho descreve veladamente a trajetória do discípulo, do batismo à ressurreição espiritual, a tomada de consciência da sua própria realidade espiritual e dos planos superiores que interpenetram o mundo físico. Entre os esforços mais severos que o aspirante deverá realizar, o batismo ou purificação mental e emocional é o resultado mais importante a ser considerado. Se o conhecimento de si mesmo lhe revela debilidades de caráter, vícios e condicionamentos, o batismo é a aplicação prática do método sobre essas fraquezas, dirigido pela vontade e inteligência, a fim de removê-la do seu registro psicológico. Os ensinos do Salvador produzem os milagres descritos nos evangelhos, apagando do seu registro interno os elementos psíquicos negativos que geram as enfermidades físicas e mentais, que impedem o crescimento e expansão da sua consciência.
Compreender-se-á que o quarto evangelho, assim como os demais, não tem como único objetivo descrever a biologia dos personagens que compuseram seu enredo, mas sim a profecia de um futuro maravilhoso que deverá cumprir-se com todos os homens, quando estiverem suficientemente amadurecidos e libertados das ilusões terrestres. A vida e a luz. Ao contrário do que se supõe à ciência, a vida não é a forma física que o homem e outros seres do mundo utilizam. A forma é para o espírito o mesmo que o violino é para o músico. Serve apenas como instrumento para que expresse sua arte. De forma análoga, o corpo é um instrumento para que o espírito se manifeste no mundo físico, revelando através dele as capacidades adquiridas por evolução. Um instrumento não é um músico, assim como a forma não é o espírito. A capacidade e a arte empregadas para tocar um violino, um piano ou qualquer outro instrumento pertence ao músico, assim como a vida e a consciência são inerentes ao espírito, não ao corpo que o utiliza. A consciência do homem terrestre é a luz que o ilumina. Para avaliar sua importância, basta considerar que os 3 períodos que antecederam o atual período terrestre foram largas etapas preparatórias para que esta faculdade viesse à existência. Apesar de ser ainda muito limitada, é a sua aquisição mais importante. Quando um indivíduo é privado dela por qualquer razão, como sucede nos casos de loucura e idiotismo, o homem ou mulher simplesmente desaparece. Falta algo que os impede de raciocinar com clareza e bom senso, embora o cérebro não apresente nenhuma anomalia. A vida, em seu sentido mais elevado, é a consciência do indivíduo. Quanto mais dispõe desta, mais vida tem em si mesmo. O homem enviado por Deus. O amor é um atributo superior, inerente ao espírito de vida ou Cristo interno do homem. Sua contraparte material é o corpo vital, que através do éter de vida o reflete imperfeitamente no mundo físico, sob a forma de amor humano. São João diz que o homem não pode amar a Deus que não vê, se não é capaz de amar o seu próximo que vê. Esse sentimento deverá se desenvolver primeiramente entre os membros de uma mesma família e entre os amigos, antes que possa tornar-se universal, isto é, estender-se a todos os homens e mulheres sem exceção, independente de qualquer condição social, familiar ou racial. Esse é o grande ideal da fraternidade universal trazido por Cristo, o Senhor do amor. João Batista é o homem enviado por Deus, e no simbolismo evangélico, ele representa este amor humano, a mais alta expressão da alma através do homem terrestre. O nome João, traduzido literalmente, significa dádiva de Deus ou amor, expressão máxima do amor terrestre, capaz de grandes devotamentos e sacrifícios, ainda que mesclado com o egoísmo e o sexo. O candidato ao cristianismo há de aprender a distinguir o amor humano, governado pelo raio venusiano, do amor divino sob a regência de Urano, o planeta do altruísmo. Nos indivíduos mais avançados, especialmente entre aqueles que começam a ouvir o chamado interior, esse impulso amoroso e construtivo manifesta-se em todas as atividades, seja no trabalho diário, no estudo, no desenvolvimento de uma capacidade intelectual ou artística, no trato com os semelhantes, etc. Essas pessoas, geralmente perfeccionistas, preocupam-se muito com a qualidade do trabalho confiado às suas mãos, demonstrando através das suas ações um grande respeito por si mesmas, um apurado gosto na maneira de trajar-se e de decorar seu ambiente. É conhecida a força purificadora e transformadora do amor. Embora o amor humano seja um tanto possessivo e sensual, ele tem transformado a vida de muitos homens e mulheres, inspirando-os na realização de grandes empreendimentos sociais, filantrópicos e religiosos. O amor será sempre a força dinâmica e invencível que impelirá o homem à doação de si em qualquer atividade que exerça. É impossível ser discípulo de uma escola cristã esotérica se não possui em algum grau esse grande atributo.
Como todas as faculdades humanas em potencial, o amor pode se desenvolver e aperfeiçoar, a fim de transcender sua condição exclusiva e limitada a uma família ou nação. Por que deveria o homem amar unicamente seu filho ou sua pátria, e não alimentar igual sentimento pelo filho e pela pátria do seu próximo? Qual a diferença? Por que não amar o semelhante de todas as pátrias? Porventura não somos todos irmãos, já que admitimos ser filhos de um mesmo Pai divino? Evidentemente, esse ideal ainda levará muito tempo para ser implantado. A evolução humana ainda é muito rudimentar, e embora o processo de unificação dos homens seja lento, ele está fadado ao sucesso, graças à influência do Espírito de Cristo, atuando desde o interior do nosso planeta. Um dia, os homens se convencerão que amar o próximo não só é seu dever espiritual, como também é uma demonstração de inteligência que acelerará extraordinariamente a própria evolução, aproximando-o da divindade interior. A consciência humana deve aspirar pela união com seu espírito, da mesma forma que o homem e uma mulher apaixonados aguardam o momento do reencontro. Que sensações maravilhosas esses instantes mágicos transmitem às almas de dois seres que se amam. Só mesmo quem não os tenha vivido é incapaz de avaliá-los. Com muita propriedade disse Eliphas Levi em seu extraordinário romantismo: o amor dá à alma a intuição do absoluto, porque é por si mesmo absoluto ou não existe. O amor que se desperta numa grande alma é a eternidade que se desperta. No futuro, esse encontro se dará entre os dois amantes invisíveis. A alma humana, cansada de procurar por fora a plenitude amorosa pela qual anseia, encontrará no próprio espírito o objeto exclusivo das suas aspirações. Recomendamos para a meditação do leitor a lenda de Eros e Psique, descrita na mitologia grega. Nascido do sangue. O êxito da busca espiritual depende em grande extensão da capacidade do aspirante em receber os ensinos. Os versículos 11 e 12 deste primeiro capítulo enfatizam a importância dessa capacidade ou estado de alma. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O homem terrestre é apenas um pálido reflexo da luz do Espírito. Sendo assim, não tem vida em si mesmo. Depende totalmente do poder espiritual que o criou e sustenta, do qual nada sabe. Ora, se ele é apenas um reflexo fugaz de consciência sem qualquer garantia, que desaparece todas as noites quando o seu espírito se afasta do corpo durante o sono, fica claro que essa faculdade maravilhosa não é sua, que não exerce nenhum controle sobre ela e que, a rigor, não tem nenhuma noção da sua existência. Um reflexo é algo que invoca uma realidade de maneira imprecisa e incompleta, a manifestação indireta de uma ideia ou de um poder. Nenhum reflexo existe por si mesmo, dependerá sempre da realidade que o projeta. O espírito é a única realidade do homem. A consciência apenas prova a sua existência. O direito à liberdade é facultado a todos os seres que conquistam uma consciência própria. E, por essa razão, o espírito não pode exercer nenhuma coação sobre a consciência que criou. Vê-se obrigado por essa lei a deixá-la em plena liberdade para que adquira toda sorte de experiências necessárias à sua evolução, incluindo o direito de negar a existência do poder que a criou e sustenta. Só as experiências muitas vezes dolorosas, por chocarem-se contra as leis de Deus e da natureza, podem amadurecer a alma consciente, despertando o interesse do homem pelo lado transcendental da vida. Diz São Paulo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E várias passagens evangélicas referem-se a um segundo nascimento, que, além de Nicodemos, tem intrigado muitos estudiosos. É evidente que esse segundo nascimento não depende da carne nem do sangue,
nem se referem a um novo corpo físico relacionado com os pais terrestres, mas sim de um nascimento de uma mentalidade superior, totalmente independente de laços sanguíneos familiares e raciais. Esse novo padrão mental há de estar fundamentado nos ensinos evangélicos, ou melhor, o Verbo de Deus, revelado por Cristo através dos seus ensinos. Só através de ideias novas, superiores e especializadas, Verbo, é possível entrar em contato com o nível espiritual e converter-se num verdadeiro filho de Deus. A vontade da carne. A vontade é uma faculdade do espírito, cujo poder se prova através de atos inteligentes e especializados. Essa faculdade alcança sua maior expressão quando se torna capaz de controlar a mente e as emoções, ou melhor, quando conquista o reino dos céus, segundo a expressão evangélica. No homem sensorial, a vontade não encontra ainda suficiente base de expressão, sendo substituída pelo desejo, que, atuando sobre a fantasia, expressão inferior da imaginação, dirige todas as forças das criações humanas para o plano inferior das formas e da ilusão. Impulsionada pelo desejo, a fantasia gera o pensamento, elemento mental concreto das realizações materiais. O conhecimento dessa verdade fará o aspirante concluir que, enquanto empregar seu poder criador impulsionado pela vontade da carne, ou seja, da mente concreta, unida aos seus desejos inferiores do seu veículo emocional, não poderá aproximar-se do seu espírito e fazer-se uno com ele. A má direção que imprime às suas forças, canalizando-as exclusivamente para o exterior, distancia-o mais e mais da sua realidade espiritual. Voltamos a enfatizar que a espiritualidade é uma questão interior. O processo ou método que a edificará deve ser dirigido para o seu próprio interior, eliminando os rasgos indesejáveis de caráter. Quando a vontade é aplicada com consciência, ela dará início aos vários milagres psicológicos citados pelos evangelhos. Embora a maioria dos cristãos os considere apenas como acontecimentos físicos realizados por Cristo a fim de demonstrar seu poder, a dinamização dessa faculdade far-se-á possível se o aspirante se submeter às práticas apropriadas, tornando-o capaz de libertar-se do enfeitiçamento exercido pela personalidade terrestre mal orientada. O homem comum, dominado pelos sentidos e por ideias falsas, encanta-se com o mundo. Uma vontade estranha e dominadora, citada no Evangelho como a vontade da carne, obriga-o a voltar-se para o exterior de si mesmo, com o objetivo único de satisfazer os seus caprichos mundanos e as suas paixões. O aspirante deverá distinguir claramente entre a vontade autêntica ou espiritual da ilusória vontade do desejo, a fim de não se enganar dolorosamente. Só há um único meio capaz de provar se a vontade é legítima ou não, quando resiste a um pensamento injusto ou sensual, impedindo que o impulso emocional ou desejo o arraste a realizar o ato correspondente. A mente abstrata é o assento do terceiro aspecto da trindade microcósmica, chamado pelos Rosacruzes espírito humano ou santo. As duas polaridades criadoras desse aspecto espiritual manifestam-se como vontade e imaginação. Com o seu emprego, o homem criará seu destino superior, transformando-se numa expressão viva do verbo evangélico. É impossível receber a orientação do espírito enquanto o indivíduo atender às solicitações da carne, mantendo a consciência enfocada no lado mais baixo da sua natureza. A vontade dos homens, diz a sabedoria, abre aspas, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Fecha aspas. João, capítulo 8, versículo 38. No simbolismo esotérico cristão, pai e mãe significa a tradição mundana, educação familiar e religiosa, limitada aos preconceitos e opiniões da educação mundana.
ao condicionamento e padrão de mentalidade estreito, relativo e materialista que rege o mundo dos sentidos. Quando o apóstolo João afirmou numa de suas cartas que todos jazem do maligno, referia-se evidentemente a essa mentalidade orgulhosa e prepotente, sob a qual as consciências humanas estão sepultadas sem o menor conhecimento da sua própria situação. O verbo jazer foi muito bem empregado por designar um estado psicológico e mental em que o indivíduo se encontra praticamente morto em relação à vida espiritual. Infelizmente, essa é a triste condição do homem comum e terrestre, dominado totalmente pela servidão dos sentidos e alheios a qualquer ideia de ordem espiritual mais elevada. São Paulo expôs essa mesma ideia quando escreveu, abre aspas, "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará." Efésios, capítulo 5, versículo 14. É difícil perceber que a vontade dos homens e de Deus não vibram na mesma sintonia? Seria possível receber a palavra de Deus e entendê-la quando o indivíduo está afinado com a vontade dos homens e do mundo? Não se pode servir a dois senhores, disse o mestre dos mestres. É impossível servir a Deus e a Mamon, o verbo que se fez carne. O mundo físico e os diversos reinos que nele evoluem, assim como os inúmeros sistemas solares espalhados pelo espaço infinito, são materializações do Verbo de Deus, ideia. De acordo com a lei da analogia, como é em cima assim embaixo, o homem criado à sua imagem cria de forma semelhante, e as ideias elaboradas em sua mente materializam-se como coisas físicas ou como estados psíquicos superiores e inferiores. Alguns adeptos das filosofias orientais, especialmente da Índia, subestimaram o mundo físico, afirmando que tudo que nele existe é Maya, isto é, ilusão. Consideram esse plano de existência demasiado pesado para suas aspirações espirituais, passando a vida a sonhar com o Nirvana, ignorando que é no mundo físico onde se constrói os degraus que o conduzirão ao céu por meio de um trabalho árduo e persistente. O grau de civilização de um indivíduo, povo ou nação é demonstrado e comprovado nos empreendimentos de ordem material que são capazes de realizar. Pouco importa seu aparente materialismo, sua crença em Deus ou numa vida espiritual. A grande e fundamental verdade é que o homem não pode realizar coisa alguma, boa ou má, sem o emprego do seu poder espiritual inerente, mesmo que ele o negue ou ignore. É no mundo físico que se comprova o valor e a inutilidade das ideias, como também é nele que se prova a espiritualidade de um indivíduo. Por detrás de todos os atos, existem ideias que precedem, sendo estas que provarão a grandeza ou nulidade do homem. É perfeitamente visível que as aparências materiais aprisionaram os homens a um padrão de mentalidade muito acanhado, que torna a vida espiritual uma possibilidade remota para a grande maioria. Contudo, não é possível negar que o poder empregado por eles, o qual não sabem de onde provém, desenvolveu o progresso material, as artes e a ciência, que tantos benefícios trouxeram ao gênero humano. O discípulo de uma escola esotérica não subestima o mundo material por compreender que ele é a grande escola da experiência. Sua visão material ampliada pelos legítimos ensinos de uma escola autorizada mostra-lhe as vantagens que poderia usufruir se apressasse a ser fiel nas pequenas coisas, no cumprimento das suas obrigações profissionais, sociais e familiares, para poder arcar com maior perseverança e responsabilidade quando se tratar das questões espirituais. O equilíbrio anímico é uma das capacidades mais importantes que há de ser adquiridas no caminho da realização. Esse estado de alma é conhecido sob o nome de temperança, sendo uma das 7 virtudes que o aspirante deverá implantar em sua alma. Essa virtude é a capacidade de se manter no meio termo, equilibrado e justo, promovendo a reconciliação entre os opostos. O homem que alcançou esse grau de entendimento
tem uma visão muito mais completa a respeito de si mesmo, do mundo físico e dos planos espirituais. Compreende as razões superiores que o trouxe à existência, vivendo o destino autogerado com fé e confiança, ciente de todas as experiências, mesmo as mais amargas, contribuem para o seu próprio bem futuro. Aproveita as boas coisas que a vida lhe proporciona, usa-as em seu próprio benefício e das demais pessoas, mas não se curva nem se identifica mais com elas, e muito menos com a opinião ou pontos de vista mundanos de quem quer que seja. O destino do Verbo é fazer-se carne, isto é, materializar-se. As ideias superiores pouco ou nenhum valor teriam se não encontrassem meios de concretizar, através de ações e atitudes correspondentes. A grande dificuldade da maioria dos intelectuais, políticos, sacerdotes e ministros de várias religiões tem como causa o excesso de ideias traduzidas por palavras que nunca se traduzem por atos. O que a grande família humana precisa efetivamente é de esclarecimento, de demonstração prática de amor e fraternidade, da confirmação das ideias apregoadas nas catedras, livros e púlpitos. Foi esse o motivo que levou o Divino Mestre a afirmar: na cadeia de Moisés, da lei, se assentaram os escribas, intelectuais e os fariseus, guias religiosos. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. No primeiro capítulo do Evangelho de João, do versículo 15 ao 42, encontra-se a descrição de um personagem enigmático, conhecido sob o nome de João Batista. Os fatos relacionados com ele parecem às vezes contraditórios, quando analisamos pelo ponto de vista intelectual, limitado à visão histórica e biográfica dos evangelhos. Todavia, quando analisado à luz do esoterismo rosacruciano, adquire um sentido novo, símbolo de uma das mais importantes faculdades humanas. O testemunho de João Batista. João capítulo 1, versículos 15 e 18. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Palavras-chave: João Batista, a graça e a misericórdia. João Batista. A maioria dos personagens bíblicos e evangélicos, como também vários fatos narrados por esses livros, devem ser estudados sob dois aspectos: o histórico e o simbólico. É um grave erro imaginar que tenham existido ou acontecido realmente. A maior parte é personificação de estado psicológico e espirituais do próprio homem. A dificuldade encontrada pelos guias religiosos quando pretendem interpretar as escrituras é derivada do preconceito e desconhecimento do esoterismo, razão que os levou a considerá-las ao pé da letra, dando lugar a uma série de dúvidas e contradições inexplicáveis que expuseram os ensinos superiores às críticas e sarcasmos dos materialistas mais radicais. Os mistérios ocidentais afirmam que João Batista é um ser da nossa humanidade, que existiu e existe como individualidade real, um homem de elevada espiritualidade, um iniciado de alto grau que participou conscientemente e ativamente dos preparativos para a vinda de Cristo. João Batista pertencia à comunidade dos essênios, escola esotérica superior intimamente relacionada com os mistérios do cristianismo, levando alguns historiadores modernos a supor que os essênios já eram cristãos antes da vinda de Cristo. Como indivíduo, esteve em contato com Jesus, não só por parentesco através de sua mãe, mas também por serem membros dessa mesma instituição oculta. O Espírito do Salvador afirma enfaticamente
que João Batista era uma encarnação do profeta Elias, que havia vivido 600 anos antes. Afirmação negada ingenuamente pelos guias católicos e protestantes, cujos preconceitos os impedem de aceitar o renascimento. Apoiados em premissas que não correspondem à realidade dos fatos, desfiguram as palavras do Salvador, sustentando que João teria vindo no espírito de Elias. Ideia que, além de simplista, não lança luz sobre a questão. As palavras empregadas por Cristo, quando se referiu a João Batista, não deixam dúvidas. Abre aspas. E se o quiseres reconhecer, ele mesmo é Elias, quem estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Fecha aspas. Mateus capítulo 11, versículos 14 e 15. Os fatos comprovam que as versões dadas pelos teólogos católicos e protestantes partiram de indivíduos que nunca estiveram na posse desses ouvidos. As investigações realizadas pelo Sr. Max Hadel na Memória da Natureza não só confirmam as palavras de Cristo, como oferecem alguns dados importantes sobre a trajetória desse grande espírito que antes da sua vinda como Elias e João Batista havia renascido como Moisés, o grande legislador dos hebreus. Embora o conhecimento de alguns fatos históricos e personagens que deles participaram possam ser úteis ao investigador, não são os mais importantes quando se trata do caminho interior. O conhecimento intelectual da letra dos ensinos tem provado suficientemente quão impotente é o intelecto sensorial para captar o espírito dos ensinos. Além disso, as informações literais registradas na memória não têm o poder de tornar o estudante melhor ou mais espiritualizado. Só o conhecimento do significado interno ou espiritual, simbolizado pelos acontecimentos e personagens evangélicos, tem o poder de iluminar a compreensão do estudante, levando-o a uma prática efetiva. A visão esotérica do Evangelho empalidece o sentido histórico, prioriza o sentido psicológico oculto nas entrelinhas e torna seu ensino acessível e prático. O homem Jesus simboliza o estudante à vida superior ingressando na via da preparação esotérica, ou batismo, através da água, ministrado por João Batista, símbolo do conhecimento intelectual da verdade. É evidente que no início da busca espiritual, o candidato só dispõe do nível de amor humano, porém suficientemente poderoso para mantê-lo firme nos estudos e nas provas que encontrará pela frente. Seu objetivo, ou ideal, deverá ser o de elevar a consciência ao nível do seu Cristo interno, cujos atributos são o amor e a sabedoria, descrito como a descida do Espírito sobre Jesus, o homem. Nessa passagem, são citados os nomes de Cristo e de Moisés, os quais não devem ser considerados apenas como protagonistas dos acontecimentos daquela época, mas como dois poderes ou faculdades internas do homem, que, separadas, exercem um poder bastante relativo por serem incompletas em si mesmas, porém, uma vez unidas, trazem à existência uma capacidade nova, que há de ser alcançada mediante uma prática especializada. Moisés simboliza a lei inflexível do olho por olho e dente por dente, ou ainda, a lei de causa e efeito, da qual o indivíduo não pode escapar, a não ser que projete inteligentemente uma nova causa, capaz de neutralizar ou pelo menos abrandar os efeitos da primeira. O profeta do Sinai também personifica a razão desvinculada do amor e a inteligência voltada para a investigação do desconhecido, procurando a explicação dos mistérios através do poder mental exclusivamente. A observação das leis de Moisés e o emprego da razão pura podem libertar o homem da astúcia, ou seja, do seu nível animal e terrestre, fruto da mente concreta, unida às emoções negativas do corpo de desejos. A razão transforma-lo-á num ser capaz de pensar matematicamente, independente dos seus interesses particulares ou de qualquer grupo ou facção. Porém, se o homem se limitasse apenas a obedecer às leis de Moisés,
e deixasse de atender os 2 novos mandamentos ensinados por Cristo, estacionaria a sua evolução, deixaria de praticar o mal, evitando dessa forma as reações adversas e invariáveis da lei. Porém, não praticava o bem voluntariamente, único meio de adquirir merecimento e elevar-se a um nível superior de consciência. Não fazer aos outros o que não queremos que nos façam é um aspecto racional da lei, porém incompleto. Fazer aos outros o bem que desejaríamos que nos fizessem é dar demonstração de entendimento e tornar-se merecedor das reações positivas da lei. É mesclar a razão com o poder realizador do amor e dar o primeiro passo em direção ao espírito. A crença e a misericórdia. Resultado da união de 2 princípios, da razão ou mente abstrata, representada por Moisés, e do sentimento ou amor, representados pelo espírito de vida ou Cristo interno do homem. A união desses 2 opostos gera a graça, a nova capacidade de compreensão ou entendimento espiritual, produzida pela elevação da consciência aos níveis superiores. O entendimento ou decálogo apenas não levaria o homem à realização espiritual, pois sem o amor a lei é fria e carece de impulso que leva à ação. Só o amor tem o poder de dinamizar a razão, convertendo-a num poder ativo e realizador, em que a obediência aos preceitos de Moisés se transforma num dever agradável e não mais num sacrifício. Será sempre o amor respaldado pela razão que levará o homem a respeitar a Deus, a si mesmo e ao próximo, com o sacrifício do egoísmo personalístico. Segundo São João, o verdadeiro amor lança fora o medo. Esse é o fruto da incompreensão da lei, pois só o amor pode erguer a consciência do homem às regiões superiores do corpo de desejos, onde atuam as forças de atração, vida anímica, luz anímica e poder anímico. Nessas regiões é impossível sentir qualquer temor ou insegurança. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que aprende a respeitar os mandamentos, não por temê-los, mas por entender que eles são bons e que têm em vista seu próprio bem. São Paulo, há 2000 anos, nos revelou esta mesma verdade numa das suas epístolas. Abre aspas. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estais debaixo da lei, e sim da graça. Fecha aspas. Romanos, capítulo 6, versículo 14. A influência de Cristo irradia desde o centro da terra. Procura expressão através dos homens e mulheres mais avançados, que se encontram em condições psicológicas de responder às suas vibrações. O Cristo cósmico é o regente do planeta Terra. Está encerrado na Terra do corpo físico. Eles são como 2 diapasões que soam na mesma tonalidade, diferindo apenas em suas oitavas. A vibração do diapasão maior, símbolo do Espírito de Cristo, está pondo em vibração o diapasão menor, o homem. A evolução da humanidade está a cargo desse grande ser desde a crucificação. Sua influência despertará ao devido tempo a consciência de cada indivíduo para o imenso poder espiritual que traz encerrado em si mesmo e do qual não faz a menor ideia. Diz o Evangelho que Deus é amor, porém ninguém jamais viu esse poder que interpenetra toda a criação, a não ser quando se manifesta através de atos de altruísmo, sabedoria, misericórdia e perdão. João Batista repete o seu testemunho. João capítulo 1, versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu:
Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Palavras-chave: João, a faculdade precursora, a voz que clama no deserto, o batismo da água, as sandálias, do outro lado do Jordão. João, a faculdade precursora. Essa passagem, interpretada literalmente, é contraditória, pois se João Batista, segundo a afirmação do mestre, era uma reencarnação de Elias, como se explica sua negativa quando lhe perguntaram se ele era Elias ou o profeta? Teria o Espírito de Cristo se enganado ao fazer essa afirmação? As conclusões teológicas discordam do Salvador, porque as premissas das quais partem suas investigações não se harmonizam com as leis da evolução, especialmente a do renascimento, revelada sutilmente por Cristo nessa passagem. A incompreensão e não aceitação dessa lei da natureza é devido à incapacidade dos teólogos em distinguir o personagem histórico do simbólico. O amor do homem terrestre simbolizado por João Batista é um reflexo de um sentimento maior e mais sublime, próprio do espírito de vida no mundo dos sentidos. É um reflexo ilusório e quase sempre identificado com as aparências materiais. Embora esse nível de amor representado pelo planeta Vênus possa sentir a grandiosidade dos seres mencionados, nada sabe com segurança sobre eles. Só o amor mais elevado, representado por Urano, a oitava superior de Vênus, dará ao aspirante a capacidade de captar a grandiosidade do amor de Cristo e reagir de acordo com esse sentimento. A fim de tornar o assunto o mais claro possível, voltamos a repetir que quem fez essa afirmação não é a individualidade do homem João Batista, mas sim a faculdade do homem simbolizado por ele, o amor humano. A prática do esoterismo rosacruciano transforma o aspirante num ser diferente do homem comum, o impede de impressionar-se com as opiniões da sabedoria mundana, torna-o confiante em si mesmo, buscando em seu interior as respostas para todas as questões. O conhecimento de novas ideias sobre o mundo e sobre si mesmo liberta-o de uma série de preconceitos tolos, sem qualquer sentido de ordem superior. Ao tomar conhecimento das leis que regem sua evolução, compreende que é o único criador do próprio destino e responsável por tudo que lhe sucede, tanto no sentido positivo como negativo, sem ter que prestar contas de seus atos e ideias a ninguém, a não ser a sua consciência. Embora respeite e considere os homens e mulheres como seus irmãos, não se submeterá mais aos seus caprichos e opiniões. Em hipótese alguma, subordinará seu ideal à aprovação dos sábios mundanos, quer sejam teólogos ou cientistas. Esse modo de proceder é uma das primeiras manifestações do amor humano quando se liberta dos acanhados limites do homem comum. Amor pela sua liberdade, pelo seu ideal, pelo seu espírito e pela escola que o esclarece. Esse é o início mais seguro de uma alma livre e independente, na qual sua individualidade, o espírito, começa a aflorar. Essa decisão no modo de pensar e agir independe das opiniões alheias, é arrojada e o mundo não gosta dela, pedindo assim explicações. Que dizes a respeito de ti mesmo? Essa frase descreve bem a curiosidade dos homens sensoriais sintonizados com o mundo, com as opiniões e preconceitos mundanos, avessos a toda e qualquer manifestação de liberdade de consciência. A sociedade, apoiada numa programação mecânica e relativa,
não admite que ninguém possa pensar, sentir e agir racionalmente fora das opiniões convencionais, de forma oposta ou diferente da sua. A resposta de João Batista, "Eu sou a voz que clama no deserto", é como um protesto de amor humano, revoltado contra o egoísmo personalístico e astucioso que se apoderou da alma humana. É um clamor de libertação contra um poder arbitrário, do qual o aspirante foi seu instrumento dócil e passivo durante todo o seu passado. O deserto, constituído por areia, representa bem a mentalidade materializada que existe na maior parte dos homens, totalmente indiferente a qualquer ideia de ordem superior. A única voz ou vibração no homem que ainda consegue fazer-se ouvir no meio de toda a cristalização mental e que representa a esperança de uma redenção futura é o amor. Ele encontra alguma expressão na família, no relacionamento entre o homem e a mulher, nos filhos ou em alguma atividade profissional, artística ou filosófica, que serve como instrumento para a expansão dessa faculdade. Segundo a lei da analogia, como é dentro é fora, toda a maldade que se manifesta no mundo teve sua gênese na mente egoísta e materialista de cada indivíduo, dinamizada por emoções repulsivas confirmadas por atos. O mal não passa de criações mentais emocionais individuais e coletivas, que a humanidade, em sua inconsciência, traz à existência com seu poder criador. O batismo da água. João, símbolo do amor humano, batiza ou purifica em alguma extensão a mente humana, torna os homens melhores e mais propensos ao bem, inclina-os à realização de atos filantrópicos. Só esse sentimento tem o poder de endireitar as veredas internas, caminhos do Senhor. Porém, por si só, não é suficiente para perdoar as transgressões praticadas contra a lei. Embora seja um reflexo fugaz de algo maior, não possui o poder de eliminar os elementos psíquicos negativos criados no passado. Só o amor divino, ainda desconhecido do aspirante, tem autoridade para perdoar os pecados, desde que seja feita uma compensação justa e inteligente, ditada pela sabedoria e pelo amor. Sem esses dois atributos, próprio do segundo aspecto do espírito, torna-se impossível suspender as reações ou efeitos da lei. Por essa razão, o cristianismo é considerado como a doutrina do perdão dos pecados, pois como o homem se colocou sob o aguilhão da lei através dos pensamentos, emoções e ações desvirtuadas, libertar-se-á dos seus efeitos dolorosos quando aprender a pensar, sentir e agir positivamente, compensando dessa forma as violações praticadas contra seus princípios. A culminação do drama evangélico está descrita no Apocalipse, conhecido também como o livro da revelação de Cristo ao discípulo amado, João Batista. Esse apóstolo é o símbolo de um estado de alma que deverá surgir em todos os estudantes conscientes que procuram viver praticamente os ensinos do Salvador e têm por aspiração suprema a revelação do Cristo interno à sua consciência. Esse magno acontecimento se realiza no processo do batismo, oficiado por João Batista, o amor humano. A purificação anímica proporcionada por uma nova maneira de pensar, sentir e agir poderá levar muito tempo antes de afirmar-se definitivamente no aspirante. Todavia, a persistência e a boa vontade o farão transcender toda a limitação mental, reconhecendo nos seus semelhantes a mesma chispa divina que traz encerrado em si mesmo. O amor e o respeito por si mesmo é a primeira demonstração de superioridade de um indivíduo. É evidente que não se trata do amor próprio egoísta e personalístico, mas do amor que o leva a sentir-se como um ser espiritual, emanado da sua realidade divina. Esse amor superior o faz vigiar seus pensamentos, impedindo-os, quando são inferiores, de dinamizar emoções correspondentes. O amor zela pelo seu veículo físico, por ter compreendido que é o templo sagrado do seu espírito, no qual sua consciência encontra expressão.
Que demonstração de inteligência e respeito por si mesmo dá um indivíduo que se embriaga, fuma, alimenta-se com restos cadavéricos, come desordenadamente, torna-se escravo do sexo e dos vícios? Nenhuma, evidentemente. E se não é capaz de amar-se e respeitar-se, porventura poderia amar a Deus e ao seu próximo? Não. A lógica e o bom senso dizem que não. As sandálias. No simbolismo esotérico, os calçados encerram um significado de alta importância, pois se refere à base psicológica sobre a qual alguém se apoia para poder agir. Nessa passagem, João se refere ao Cristo interno do homem, cujos atributos sabedoria e amor são simbolizados pelo par de sandálias, que julga ser indigno de desatá-las. Essas duas faculdades são inerentes ao espírito de vida, a soma de todas as experiências vividas no passado, representadas pelo misterioso ouro refinado pelo fogo, descrito pelo Apocalipse na carta à igreja em Laodiceia. Ao ingressar numa escola esotérica, o estudante recebe material apropriado para confeccionar suas próprias sandálias psicológicas, que devem servir de apoio seguro em todo o trajeto de sua odisseia anímica. O atendimento a um ensino inadequado ou falso só pode confeccionar falsas sandálias que, além de iludir, não oferecem nenhuma segurança na travessia dessa larga lacuna que o separa do espírito. Ninguém alcança um determinado objetivo superior seguindo a orientação de um ensino inadequado, divulgado por alguém que não conhece as verdadeiras regras. Dessa forma, podemos avaliar a importância de um ensino superior que esteja em consonância com a verdade. Além do amor humano, João Batista simboliza a base filosófica que deve esclarecer e orientar o aspirante ao longo do processo preparatório ou batismo que precede a realização espiritual. No início, essa base é oral, escrita e recebida do exterior, representada pela túnica de peles. São as premissas das quais devem partir seus raciocínios. Essa base de conhecimentos é proveniente do plano superior e ministrada por alguém que tenha chegado à realização espiritual. Não é ainda um conhecimento comprovado pelo estudante. O estudo sério e a aceitação consciente dos seus princípios desenvolve a fé, que, uma vez direcionada para a realidade do seu Cristo interno, tem o poder de desatar-lhe as sandálias, permitindo entrar na posse da verdadeira sabedoria que elas simbolizam. A partir dessa conquista, o estudante passará a ser ensinado pelo Cristo interno, que o orientará diretamente. Do outro lado do Jordão. O versículo 28 afirma que esse batismo ou acontecimento interior se dá do outro lado do Jordão, onde o precursor estava batizando. Confiamos que o estudante não materialize o símbolo, tomando-o como um lugar exterior às margens desse rio. A água, no simbolismo evangélico, tem vários significados. Um deles de respeito às forças emocionais do corpo de desejos, especialmente as do amor. A consciência do homem comum, sem os esclarecimentos de uma escola superior, raramente pode erguer além das regiões inferiores do seu veículo emocional, onde predominam as forças de repulsão. Convém notar que essas forças emocionais atuam sobre o corpo vital ou etérico, realizando as 4 funções etéricas que muitas vezes se transformam em vícios, como a gula, luxúria, sensualidade e o orgulho intelectual. Sob os impulsos desses desejos inferiores, o homem só tem em vista 4 objetivos, que persegue com tenacidade durante todas as vidas terrestres, empregando dessa conquista as energias que seu espírito coloca à sua disposição, desviadas, na maioria dos homens, da sua real finalidade. Estes objetivos são a fortuna, éter químico, o amor sensual, éter de vida, a glória, éter luminoso, e o poder, éter refletor. A permanência do homem nesse nível mental emocional negativo o impede de chegar ao conhecimento da verdade, pois essa, além de encontrar-se muito acima desse nível, em hipótese alguma,
se revelará a uma mente despreparada que não sabe o que fazer com ela, a não ser profaná-la. A elevação da consciência do aspirante é algo imprescindível na trajetória espiritual, pois sem a harmonização com o outro lado da natureza emocional do Jordão, onde atuam as forças de atração, jamais conhecerá a força redentora do amor e seus mistérios. Poder-se-ia esperar que um materialista ou um bruto dominado pelos desejos sensuais pudesse avaliar a importância do amor verdadeiro? João Batista torna a repetir o seu testemunho. João capítulo 1, versículos 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Pois mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Palavras-chave: o Cordeiro de Deus, manifestados a Israel. O Cordeiro de Deus. O amor humano, reflexo imperfeito do amor divino, é a faculdade que, através dos atos, prova a existência de um poder que está acima dele, único que de fato pode apagar ou tirar os pecados do seu registro psicológico, ou seja, do mundo particular do homem. A alusão feita ao Cordeiro de Deus refere-se ao Cristo cósmico, conhecido por esse nome ao fato de ter se revelado ao mundo na ocasião em que o Sol, por precessão, se encontrava a 7 graus de Áries. Sua vinda ao plano material tem por objetivo auxiliar a evolução do homem, cujas vibrações deverão despertar o Cristo interno de cada indivíduo, a fim de que se converta em seu Salvador individual. Os mais avançados da humanidade, as raças árias que evoluem no Ocidente, já começaram a ouvir a sua voz, ou seja, responder às suas vibrações superiores. Os elementos pertencentes a essa raça, citado como pastores pelos evangelhos, reconhecem a sua liderança e influência espiritual, aproximando-se dos seus ensinos, primeiramente através das religiões autorizadas e posteriormente através das escolas de ocultismo. Manifestado a Israel. Essa frase não significa que o Salvador deveria ser conhecido apenas pelo povo israelita, pois, como é notório, esse povo não o recebeu. Ao contrário, crucificou-o. O nome Israel, traduzido literalmente, significa forte contra Deus, personificando um estado de alma livre, que o discípulo é o senhor das suas necessidades naturais, especialmente das 4 forças elementares que constituem seu veículo etérico, o éter químico de vida luminoso e refletor, simbolizados pela misteriosa esfinge. O homem terrestre limitado aos sentidos é a expressão dessas 4 forças etéricas, às quais está inteiramente escravizado. Essas se manifestam por meio das funções respectivas da alimentação do sexo, 5 sentidos e memória. Esse combate, que não deve ser tomado como uma luta exterior, só cessou ao nascer do dia, isto é, quando a luz interna se fez, conferindo ao aspirante o título de Israel, forte contra Deus, ou vencedor das imposições mecânicas da sua natureza física. É evidente que só nesse estado de alma perfeitamente equilibrado e senhor de si, o Espírito poderá manifestar-se à sua criatura. O batismo de Jesus. João capítulo 1, versículos 32 a 34. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Palavras-chave: Jesus e o Espírito solar de Cristo, o batismo da água. Jesus e o Espírito solar de Cristo.
A manifestação do Cristo cósmico no mundo físico somente foi possível através dos veículos etéricos e físicos do homem Jesus. Foi um acontecimento que realmente se deu na época assinalada pela história. O ser sublime conhecido sob o nome de Jesus era um iniciado essênio de grandes virtudes de alto grau. Durante várias vidas, se preparou para oferecer os seus veículos inferiores ao grande Espírito Solar, o adorável Espírito de Cristo. Esse ser de imensurável grandeza pertence à onda de vida dos arcanjos. É o maior iniciado do período solar, época em que essa onda evolutiva alcançou seu estado humano, consciência de vigília. Explicação mais completa sobre esse tema o estudante encontrará na obra do Sr. Max Heidel, Conceito Rosa Cruz do Cosmo. É evidente que estes acontecimentos cósmicos proporcionaram à humanidade um impulso evolutivo de suma importância. Tudo foi preparado e organizado de antemão, e os essênios foram seus principais protagonistas. Um acontecimento dessa grande magnitude não poderia se consumar sem que houvesse um plano prévio sabiamente elaborado. É lógico que essa misteriosa sociedade secreta deveria contar com uma direção superior, isto é, entre eles deve ter havido um pontífice ou um hierofante que exerceu a função de intermediário entre as duas dimensões, a física e a espiritual. De outra forma, a vinda desse exaltado ser não poderia ser efetuada. João Batista, como personagem histórico, é considerado pela tradição como um essênio avançado, e por essa razão coube a ele fazer a recepção ao grande Espírito Solar, que deveria tomar posse dos veículos do homem Jesus no batismo do Jordão. De suas palavras, deduz que havia vindo com informações precisas sobre esse grande acontecimento, que lenta, mas seguramente mudaria a psicologia dos homens, bem como a face do mundo. Durante os 3 anos que esteve no mundo físico, Cristo instituiu as bases do seu ministério, levando-a aos seus apóstolos, e esses aos seus legítimos sucessores, as autênticas escolas esotéricas. O sacrifício do Gólgota proporcionou a Cristo o acesso ao centro da Terra, tornando-se seu regente ou espírito planetário, de onde passou a dirigir todo o processo evolutivo da humanidade terrestre. Desde então, as vibrações espirituais emitidas por ele repercutem nos espíritos humanos mais sensibilizados, encerrado no centro de sua terra particular, ou seja, seus corpos físicos. Esse acontecimento histórico, descrito nos versículos 32 e 34, o batismo de Jesus, é a expressão de uma lei superior que deve encontrar uma réplica ou paralelo no interior de todo discípulo devidamente preparado para viver essa experiência psicológica, assim como em cima e embaixo. Dissemos nos comentários anteriores que o personagem central dos evangelhos, o homem Jesus, deve ser considerado também pelo ponto de vista simbólico, pois representa o discípulo que está se preparando para receber o seu Cristo interno em sua consciência. O batismo diz respeito a um período mais ou menos longo de preparação, em que o candidato, orientado pelos ensinos de uma escola, busca a revelação interior do seu espírito de vida, o Filho do Homem ou no homem, o segundo aspecto da trindade microcósmica, o batismo da água. Segundo o Evangelho, João Batista foi enviado para batizar com água. Qual o significado desse elemento no simbolismo cristão? Evidentemente, não se trata de água comum, que pode ser encontrada numa fonte, mar ou rio. Ensina a tradição oculta de todos os tempos que a verdade pode ser considerada sob 3 aspectos diferentes: pedra, água e vinho. A pedra simboliza a verdade em seu aspecto mais externo ou aparente. As formas físicas dos 4 reinos que evoluem na Terra, cuja verdade intrínseca ou espiritual não é perceptível aos sentidos físicos, simboliza também a letra, ou sentido histórico das Escrituras, bem como a biografia de alguns de seus protagonistas.
As religiões populares se apoiam nessa letra morta ou exterior, ou seja, interpretam as escrituras e seus milagres como acontecimentos físicos, resultando dessa visão estreita e defeituosa as mais estranhas conclusões, dando origem a uma infinidade de seitas. Não negamos o poder de Cristo para realizar curas extraordinárias, porém não podemos deixar de perguntar: esses aparentes milagres se realizaram publicamente de forma como foram descritos, contrariando às vezes as leis da natureza? Ou foram realizados no interior do próprio doente ao mover aspectos doentios da psicologia humana? A água simboliza essa mesma verdade vista por um ângulo diferente e mais profundo, que poderia ser definido como o espírito da letra, ou seja, a compreensão intelectual da verdade, revelada nas entrelinhas dos ensinos ocultos. Esse elemento é chamado algumas vezes de água viva, por ser a expressão de uma verdade captada intuitivamente, uma verdade viva completa, lógica e racional, que ilumina a compreensão. Essa é a verdade que o estudante busca ou tenta captar entre as linhas dos livros simbólicos, ideia confirmada pela Torá quando afirma que Moisés extraiu água da pedra, ou seja, o conhecimento simbólico intelectual ou da letra. O vinho simboliza a verdade na sua expressão mais elevada, isto é, entendida e materializada através dos atos do aspirante. Nas bodas de Caná, encontraremos estes três elementos: os cântaros da pedra, água e vinho, em que a água foi transformada. A pregação de João Batista refere-se ao nível da verdade representada pela água. Não retrata os ensinos divulgados pelos saduceus e fariseus, aqueles interpretados pelo nível de compreensão intelectual, limitado aos sentidos físicos ou pedra. Por essa razão, não vemos João Batista pregando nas sinagogas, mas um grupo que o seguia reservadamente e o tinha na conta de mestre. O primeiro impulso que conduz o neófito ao batismo é proporcionado pelos ensinos orais ou escritos, revelados por uma base filosófica séria sob a direção de um instrutor autorizado. Esses ensinos são apresentados na forma de ideias simbólicas, relacionadas com os vários veículos do homem, psicólogo e mental, e dos planos espirituais onde vieram sua gênese. As ideias proporcionadas pela verdadeira ciência esotérica devem estar alinhadas e sintonizadas perfeitamente com os ensinos de Cristo, os únicos que devem interessar as raças árias que seguem na vanguarda da evolução. Caso contrário, o estudante não só correria o risco de prejudicar seus veículos psíquicos, como atrasaria sua marcha ascendente. Os evangelhos onde foram registrados seus ensinos foram escritos há mais de 2000 anos, e tudo indica que até hoje não foram compreendidos pelos guias religiosos e por muitos estudantes ocidentais que os subestimaram, dando preferência aos ensinos orientais, impróprios para o seu desenvolvimento anímico. Para que o homem possa praticar o autêntico cristianismo, é preciso que o tenha entendido devidamente, e isso só é possível através do estudo sério e persistente. A pregação das suas fórmulas só deveria ser feita por pessoas autorizadas que tenham experiência prática da matéria, por homens conscientes e sábios, e não por papagaios ilustrados que conhecem a letras os capítulos e versículos de cor e que desconhecem completamente seu significado interno e espiritual. Diz o ocultismo que quando alguém pretende ensinar e orientar as pessoas e não tem nenhuma certeza sobre aquilo que ensina, assemelha-se ao guia cego que pretende guiar outros cegos. É o que se vê com frequência na atualidade. A palavra batismo de arrependimento, empregada pelos tradutores, não expressa completamente o significado original da palavra metanoia. Metanoia em português. Seu sentido é mais amplo e profundo. Não significa apenas o arrependimento superficial expresso por palavras no momento de exaltação emocional, mas quase nunca confirmado por atos. A palavra metanoia significa conversão ou reversão mental emocional, realizada mentalmente.
não significa apenas filiar-se a uma religião ou igreja qualquer, submetendo-se a uma cerimônia conhecida como batismo, no qual o candidato passa por um banho completo ou parcial e que acreditam os sacerdotes e ministros. O indivíduo surge como cristão ou seguidor dos evangelhos, disposto a converter todo mundo à mesma ideologia. A lógica fará ver a qualquer pessoa sensata que a água não tem o poder de remover as manchas da alma. A conversão ou metanoia deverá acontecer na mente do candidato esclarecido pelo estudo sério e não fanatizado por uma série de ideias mal compreendidas. Metanoia significa deixar de caminhar numa determinada direção que a razão averigou ser falsa para seguir outra, que a lógica e o bom senso demonstram ser melhor e mais segura. 2 discípulos de João seguem a Jesus. João capítulo 1, versículos 35 a 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a que disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavras-chave: André, Simão, onde assistes? Só o amor pode conduzir o homem ao reconhecimento dos próprios erros, e todos os seus esforços têm por objetivo despertar a consciência superior. O batismo ou metanoia, como já foi descrito, não se restringe a uma cerimônia externa, ministrada por um sacerdote ou pastor. É uma decisão pensada e amadurecida pelo homem mais independente, e tem por objetivo eliminar os rasgos negativos da sua personalidade, substituindo-os pelas virtudes cristãs. Não é algo que possa ser decidido de uma hora para outra, num momento de entusiasmo passageiro, por ter assistido a uma palestra religiosa ou espiritualista. A experiência tem provado que os entusiasmos iniciais, quando não respaldados por um estudo sério e pela razão, esmorecem e desaparecem sem deixar vestígios. O batismo é o início de uma prática longa e persistente, de um novo modo de viver confirmado por atos de amor e solidariedade. A eliminação do velho homem egoísta e astucioso dará lugar ao homem novo, altruísta, consciente e responsável. Esse procedimento elevará a consciência do estudante para níveis mais elevados em si mesmo, além de desenvolver capacidades mais avançadas desconhecidas do homem sensorial. O período de preparação ou vida anímica, simbolizado pelo batismo, traz à existência 2 capacidades novas, personificadas por 2 discípulos de João Batista: o amor humano, que posteriormente seguem a orientação direta de um mestre mais elevado, o Cristo interno, a luz de Deus no interior do próprio aspirante. Estes 2 discípulos são conhecidos pelo nome de André e seu irmão Simão. O nome André significa homem forte, símbolo da fortaleza de caráter, da valentia e da coragem no nível psicológico ou interior, pois o homem pode ser muito forte e corajoso fisicamente e não possuir nenhuma fortaleza anímica, deixando-se escravizar pelas paixões, vícios e manias. Simão, onde assistes, é o símbolo de uma faculdade raramente encontrada no homem comum. Significa ouvir com aceitação, respeito e obediência, apresentação de ideias superiores antes desconhecidas. O nome Pedro ou Cefas foi acrescentado por Cristo.
e significa pedra ou rocha. Interpretado conjuntamente, Simão Pedro diz respeito à faculdade de saber ouvir, aceitar e permanecer firme na doutrina, como numa rocha. Sem essas duas faculdades, desenvolvidas pelo amor humano, é absolutamente impossível aproximar-se do Cristo interno. Sem a fortaleza de alma que liberta o homem dos vícios e desprovidos de respeito e obediência à voz da sua consciência, não há nenhuma possibilidade de alcançar um nível psicológico mais elevado. Diz o texto evangélico que Cristo perguntou a esses dois discípulos, faculdades, o que buscavam, e eles lhe responderam, Rabi, mestre, onde assistes? Ao que Jesus lhe respondeu, vinde e vede. Os dois novos discípulos obedeceram e acompanharam Jesus e viram onde ele estava morando. É evidente que essa descrição é um símbolo da mais alta sabedoria. O verdadeiro discípulo não encontrará nenhuma dificuldade em achar esse esforço, pois ele não se encontra em nenhum lugar do globo terrestre, mas sim em seu próprio interior, no sacrifício da sua alma. O único lugar em que o Mestre pode assisti-lo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filipe e Natanael, João, capítulo 1, versículos 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és rei de Israel? Ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras-chave: Filipe e Natanael, verdadeiro israelita, debaixo da figueira. Filipe e Natanael. É preciso separar os personagens históricos dos simbólicos e, além disso, descobrir o significado dos seus nomes, sem o qual o estudante correria o risco de adulterar os ensinos, formando ideias incorretas a seu respeito. O nome do apóstolo Filipe significa literalmente domador de cavalos, simbolizando a paciência e habilidade necessária para dominar os impulsos inferiores do corpo de desejos inferior, simbolizado por esse animal. O cavalo é o símbolo do subconsciente programado por ideias incompletas falsas e toda sorte de hábitos e vícios dominados pelas emoções negativas. É perfeitamente claro que só aquele que se autoeducou e dominou o lado inferior da sua psicologia pode elevar o nível de consciência e ouvir a voz do seu Cristo interno, que o convida a segui-lo. O apóstolo Filipe está relacionado com outro personagem conhecido pelo nome de Natanael, que juntos representam o grande objetivo a ser alcançado. O primeiro refere-se à estratégia ou inteligência que há de ser aplicada para estabelecer o domínio sobre as forças criadoras, especialmente o sexo. O segundo, a habilidade para positivá-la e elevá-la em direção ao cérebro ou Gólgota, no qual se realiza o grande mistério da redenção e ressurreição espiritual. Os comendadores dos evangelhos
em sua maioria, estão inclinados a admitir que Natanael seria o mesmo discípulo que mais tarde aparece entre os 12 apóstolos com o nome de Bartolomeu. O nome Bartolomeu significa filho que levanta as águas. Como todos os apóstolos, refere-se a estados de alma ou capacidades psicológicas superiores, adquirida por meio de esforços, vontade, conscientes e inteligentes. Assim como a água em seu estado natural não pode subir uma colina, a não ser através do engenho humano, a energia criadora, o qual o estudante deverá aprender a desviar do seu curso natural, procriação e prazer, deverá subir através da coluna vertebral, até atingir o cérebro, a mística coluna, Gólgota, onde se dará a crucificação, precursora da ressurreição espiritual do candidato. É evidente que o represamento voluntário das energias criadoras exige estudo e meditação. Não é uma decisão que se possa tomar de um momento para o outro, sob o impulso de um entusiasmo passageiro, sem medir ou avaliar os seus efeitos. É preciso empregar a razão, a lógica e o bom senso, antes de aventurar-se nesse campo, pois seria impossível acumulá-la sabiamente sem ter conquistado o reino dos céus, ou domínio mental. O acúmulo de forças sem preparo psicológico, com a mente voltada para o sexo, colocará o praticante num estado anímico contraditório, que o fará perder a paz e o equilíbrio emocional. A falta de vontade e domínio próprio, especialmente nesse campo, são responsáveis pelo fracasso da maior parte dos estudantes espiritualistas. Por outro lado, o abuso da função sexual impede a vivificação dos centros cerebrais etéricos, impedindo-os de captar as mensagens espirituais enviadas pela intuição desde o seu nível superior. O eixo no campo espiritual é decorrente da libertação mental dos laços dos desejos inferiores. É conquistado através da educação e fortalecimento de uma vontade definida, posta a serviço do eu superior ou espírito. O homem é a expressão de uma consciência, faculdade valiosíssima. Seu destino é crescer e expandir-se ao infinito. Para que esse crescimento se efetue, é necessário principalmente que o aspirante tome ciência da sua impotência. A evolução de cada homem determinará ou não sua capacidade de avaliação. A permanência dessa faculdade no nível dos sentidos físicos apenas é considerada pelos evangelhos como um adormecimento ou morte, cujo estado a impedirá de tomar contato com a realidade espiritual que transcenda seu nível relativo. O despertar para a realidade do espírito, o cultivo de outros valores, além dos materiais, e o respeito pelas funções criadoras, são as primeiras demonstrações práticas que o candidato à vida espiritual deverá dar para si mesmo. A ignorância e o desrespeito à função sexual são as principais causadoras do adormecimento e atraso psicológico em que se encontra a humanidade. O desperdício contínuo dessa energia gerou e está gerando uma série de conflitos na humanidade de consequências incalculáveis. A observação mais superficial revela a qualquer indivíduo imparcial que por trás de todas as calamidades morais está o mau emprego da função criadora. Seu uso indevido é responsável pelo esgotamento cerebral e mantém a humanidade no nível mental medíocre e animalesco, impedindo-o de pensar e raciocinar, além das impressões sugeridas pelos sentidos. Levará ainda algum tempo para os homens compreenderem que o emprego dessa energia não tem por única finalidade a procriação e a satisfação das paixões. Seu uso se justifica, em alguma extensão, quando o relacionamento entre dois sexos tem por fundamento o amor, o respeito mútuo e a moderação, permitindo a troca de forças que estabelecerão o equilíbrio e harmonia entre os cônjuges, que se refletirá na vida familiar e na educação dos filhos. Abrimos um parêntese para tecer algumas considerações sobre um dos problemas mais sérios e angustiantes
decorrentes da função sexual degenerada, o homossexualismo e o lesbianismo. Estamos bem cientes de que as abordagens desse tema provocarão críticas acerbadas da parte dos praticantes e defensores dessas anomalias. Possivelmente seremos taxados de preconceituosos, fanáticos radicais, ou ainda como seres que vivem fora do seu tempo. Queremos deixar claro que não nos impressionamos absolutamente com as opiniões de quem quer que seja, venha ela dos intelectuais, artistas plásticos, televisão, teatro ou de formadores de opinião, totalmente carente de autoridade moral e espiritual para emitir pareceres sobre esta questão. Embora a ciência, os psicólogos modernos e até mesmo alguns religiosos procurem explicar, justificar e legalizar essa perversão sexual, afirmando que a Bíblia está errada ao condená-la e outros ao contrário dizendo que ela aprova esta prática, a grande verdade é que não existe nenhuma lei ou tradição religiosa que sustente ou justifique essa aberração moral. O fato do problema remontar à antiguidade não autoriza sua prática, nem a justifica perante as leis da natureza. A história está aí para provar que o homossexualismo foi a mola propulsora da decadência de todas as civilizações, inclusive da atual. A natureza não criou o terceiro sexo em nenhum dos seus reinos. Quem o criou foi a mentalidade inconsciente e desvirtuada dos homens. Voltamos a enfatizar que a visão superior proporcionada pela verdadeira ciência esotérica está muito acima das opiniões relativas sustentada pelo homem materialista iludido com as formas e aparências físicas. O indivíduo, limitado aos 5 sentidos físicos, não importa o nível de sua cultura acadêmica, é incapaz de entender as realidades espirituais que traz em si, enquanto não elevar o acanhado nível de sua mentalidade. A canalização das suas energias mais sagradas para a satisfação dos desejos sensuais embota sua consciência, não lhe permitindo prever as sérias consequências que está criando para o futuro, uma vez que todas as misérias e sofrimentos humanos têm como raiz o mau emprego dessa função. Verdadeiro israelita. São significativas as palavras do Mestre quando, dirigindo-se a Natanael, declarou: Eis o verdadeiro israelita em que não há dolo. A palavra israelita ou judeu não está relacionada com a nação judaica. Os ensinos dos evangelhos são universais e não estão limitados a nenhuma raça ou nação particular. O termo verdadeiro israelita refere-se ao homem cuja integridade anímica foi estabelecida mediante o entendimento e a aplicação de um método legítimo e verdadeiro, cujas regras em sintonia com a verdade de Deus e das leis naturais. O conjunto das suas ordenanças constitui o dogma único e universal, ministrado por homens sábios e iniciados, que jamais farão dele um instrumento de exploração para atender seus interesses monetários. Debaixo da figueira. A palavra dolo significa má-fé, logro, astúcia e interesses egoístas e personalísticos. Essa palavra foi empregada por Cristo para deixar claro que para segui-lo ou servi-lo pelo Espírito debaixo da figueira, isto é, dos 2 éteres superiores do corpo vital, o aspirante há de libertar-se dos defeitos psicológicos indesejáveis representados por essa palavra. É do conhecimento dos estudantes da filosofia rosacruciana que a consciência, ou seja, o próprio homem, é um reflexo do espírito projetado sobre os éteres luminoso e refletor do corpo vital, responsáveis pela percepção física e memória. É notável a forma como o evangelista colocou a questão, demonstrando um perfeito conhecimento da constituição psicológica do espírito, quando empregou a figueira como símbolo do corpo vital ou etérico. O homem comum de consciência relativa não tem acesso ao seu nível espiritual. Os mistérios do seu ser, as atividades passadas e as razões que determinaram a sua atual existência estão, por assim dizer, vedadas à sua consciência atual.
Apenas as experiências da vida atual, boas ou más, relacionadas com o mundo e gravadas no seu éter refletor, constituem a base de memória em que sua consciência está apoiada. Sem dúvida, o homem reflete as capacidades adquiridas no passado, porém não tem a menor noção das experiências vividas. Com raras exceções, ele é a expressão dessas capacidades, somadas às que adquiriu na atual existência como habilidades materiais, cultura, profissão e alguns pendores técnicos e artísticos adquiridos na vida diária. Também é preciso considerar que o personalismo egoísta e astucioso, constituído por todos os maus hábitos, vícios, perversões e ideias falsas de toda ordem, também se encontram ali gravados. Enquanto sua consciência estiver identificada com essas gravações psicológicas fortemente carregadas com forças emocionais repulsivas, sua aura revelará uma cor suja e sombria, que impede seu Cristo interno de vê-la debaixo da figueira. O sucesso esperado pelo aspirante depende da elevação da sua consciência ao nível em que habita o espírito e, para tanto, deverá ter adquirido merecimento que torna possível essa elevação. O aspirante só poderá aparecer à visão do espírito, ou melhor, só poderá ser considerado e levado a sério por ele quando sua aura se purifica, quando é levado pelas águas do batismo, quando o amor simbolizado por João Batista toca a sua consciência e a desperta para uma nova vida, quando o estado negativo simbolizado pela palavra dolo for removido definitivamente da sua alma. Esse é o preço que o aspirante terá de pagar para entrar em contato com a sua divindade interior. É a condição imposta pelas leis superiores para que o céu ou mente abstrata se abra, facultando-lhe o contato com os elementos psíquicos positivos criados por ele, trazidos à existência pelo poder das suas forças criadoras, sublimadas e postas a serviço do espírito. As forças criadoras canalizadas apenas para a satisfação dos desejos sensuais produzem o desgaste e o envelhecimento do corpo, gerando a senilidade própria da idade avançada.